Olá a todos, mais um vídeo para o canal e hoje eu considero um vídeo especial para mim, né, de certa forma, porque além de homenagear um grande ídolo da música brasileira, né, o Roberto Carlos, que está completando 81 anos de vida, coincidentemente eu também estou fazendo aniversário, né? Eu tenho esse privilégio aí de fazer aniversário na mesma data que Roberto. E Roberto Carlos foi um dos artistas que eu tenho as minhas primeiras lembranças musicais. Eu acredito que Roberto Carlos e Elvis Presley tenham sido os dois artistas que eu escutei primeiro na minha vida, né? Então foi algo marcante, se marcou a minha infância, né? Desde criança, assim, escuto essas músicas do Roberto da década de 70, me remete a um período muito legal da minha vida, ali, um período da infância ali. Então, por isso eu não tinha como passar em branco, né? E eu esperei justamente a data do aniversário para fazer esse vídeo. Eu poderia ter feito esse vídeo antes, aí, logo que criei o canal, mas esperei justamente o 19 de abril para fazer esse vídeo. Então, sei que muita gente não gosta de Roberto Carlos, né? Às vezes acha que o Roberto faz uma música ultrapassada, uma música de tiazona velha, né? Alguns usam esses termos para desmerecer a música feita pelo Roberto Carlos, principalmente o período que ele começou a fazer umas músicas realmente de qualidade um tanto quanto discutível, mas ninguém pode negar a importância do Roberto Carlos para a música brasileira. Então, para começar, eu vou mostrar um item que não é um item oficial. Esse aqui é um item que eu mesmo fiz, né? Na verdade, pedi para uma pessoa fazer, que é um disco, né? Um CD, onde consta as primeiras gravações do Roberto Carlos. Aqui tem os 78 rotações que ele gravou em agosto de 1959. Então aqui tem as músicas João e Maria e Fora do Tom, né? Que são músicas que ele gravou nesse período, onde ele fazia uma música assim mais voltada para parecida com a bossa nova, inspirado ali no João Gilberto, né, que estava bem em evidência na época. Então ele acabou fazendo essas músicas. Aqui também tem a Canção do Amor Nenhum, Brotinho Sem Juízo, tudo músicas que ele gravou antes do período de fazer o primeiro disco. Então, na verdade, isso aqui é um item que não é oficial, né? Nunca foi lançado oficialmente, mas eu fiz questão de ter, né, no formato físico, e por isso mandei fazer uma gravação, né? A mesma coisa acontece com o famoso primeiro disco do Roberto Carlos, gravado em 1961. Eu cheguei a ter esse disco em LP mesmo, mas me fizeram uma oferta irrecusável há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu acabei vendendo. Não teve como segurar. Era uma oferta assim que não tinha como não aceitar, né? Um fã do Roberto Carlos acabou comprando esse disco e eu achei por bem ficar só com uma cópia mesmo, fiz uma cópia para mim, porque nem é um disco, sendo bem sincero, nem é um disco que tem uma grande qualidade musical. Roberto Carlos aqui ainda não tinha encontrado a fórmula do que viria a consagrá-lo, né? Então é um disco assim apenas muito procurado, né? Tá entre os discos mais raros do Brasil, mais caros atualmente aí, vendido aí por milhares de reais, né? E é um disco assim que vale muito mais pela raridade do que pelo conteúdo musical em si. Mas vamos lá, então eu vou mostrar a discografia rapidamente, né? Não vou me estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas o Roberto, esse aqui é o de 62, inicia aí sim uma nova fase do Roberto. Esse aqui é o Splish Splash, né? É um álbum ali onde ele começou a fazer aquele som que viria a consagrar ele, a carreira dele, e chegar até a Jovem Guarda, né? Então aqui já começa, né, a Roberto a fazer aquele som ali que estava em voga, já começando a aparecer com os Beatles principalmente, né? Então o Roberto já se inspirava, não na verdade não até nos Beatles, mas ainda na década de 50, com o Elvis,
com Bill Haley, era mais um rock and roll puro mesmo. Então, esse aqui é o álbum de 1962. Em seguida veio esse aqui, o É Proibido Fumar, de 1963, que também é uma música que ficou bastante famosa, né? Na época, era uma música assim que até hoje Roberto ainda canta nos shows, né? Então, ali ainda, Roberto ainda não tinha se tornado, né? Não tinha ainda alcançado toda a fama, mas já começava a demonstrar que ia chegar em algum lugar e isso não demoraria muito tempo. Em 1964, ele gravou esse aqui, o Canta para a Juventude, né? Aqui também já começa a aparecer algumas músicas assim, A História de um Homem Mau, Os Sete Cabeludos, músicas que não fizeram tanto sucesso, mas Roberto cada vez mais caminhando para se tornar um ídolo da juventude, né? Aí sim, em 1965 veio a consagração. Esse álbum aqui com o título de Jovem Guarda, né? Esse aqui foi um marco na carreira do Roberto Carlos, porque aqui tem uma música que realmente virou a chave na carreira dele, que é a Quero que vá tudo pro inferno. É uma música realmente muito legal, assim, causou um grande impacto na época, né? Principalmente, né? Porque era você falar isso, né? Quero que tudo vá pro inferno, o que importa é você estar ao meu lado e quero que você me aqueça nesse inverno, né? Então era bem interessante isso aqui. E aí o Roberto realmente passou a ser o maior ídolo do Brasil em 1965. 1966 continuava o sucesso, aqui tem canções como Eu Te Darei o Céu, Negro Gato, A Namoradinha de um Amigo Meu, e o Roberto mantendo toda a sua qualidade. 1967 chega com um filme, né, que ele fez, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Aqui a trilha sonora, né, e o disco também é excelente, aqui com as músicas Eu Sou Terrível, por exemplo, Por Isso Corro Demais, músicas excelentes. Aqui começa o auge da criatividade de Roberto Carlos. Eu considero que desse álbum aqui até 1972, Roberto foi perfeito. 1968 vem O Inimitável, né? Que também é um disco excelente. É um disco que tem, por exemplo, E Nunca Mais Vou Deixar Você Tão Só, uma música linda também. Então aqui Roberto já tinha alcançado o auge e seguraria ele por alguns anos, né? 1969, esse disco aqui, ele na praia, né? Aqui tem as curvas da Estrada de Santos, por exemplo, que é uma música bem marcante na carreira. Para muitos, esse disco aqui é o melhor dele, né? E realmente é um disco excelente, né? Fora essa que eu já citei, tem aqui também As Flores do Jardim da Nossa Casa, Não Vou Ficar, que o Tim Maia fez a letra para ele. Então realmente vale muito a pena. É um disco assim com influência mais do funk, né? Mas do funk, verdadeiro funk, da soul music, né? E realmente é um disco histórico. 1970 chega com esse disco aqui, também muito bom, um disco excelente, tem músicas como Uma Palavra Amiga, que é uma música também bem interessante, entre outras, né? E aqui, mesmo nível, Roberto mantendo a qualidade. 1971, aqui Roberto gravou provavelmente a música de maior sucesso de sua carreira, né? Que é Detalhes, uma de suas parcerias com o Erasmo Carlos, né, da consagrada parceria entre os dois. E essa música foi um diferencial e fez com que Roberto, aí sim, conquistasse o coração não apenas da juventude, mas do público em geral, né? Essa música, Detalhes, é uma letra bastante inspirada e realmente marcou a época e até hoje, ela, 50 anos depois, continua ainda no setlist do show do Roberto e é uma música que não tem como não passar pela história da música brasileira sem passar por Detalhes. 1972, esse disco aqui, a capa um pouco parecida com o anterior, né? Então aqui também, Roberto ainda estava no auge, né? Com as músicas bem interessantes aqui, por exemplo, aqui tem Acalanto,
a distância, a montanha. Então são músicas que também fizeram história e aqui, na minha opinião, ainda está no auge criativo, mas a partir daí o Roberto continua muito bem, mas esse disco aqui é o fim da fase mais criativa do Roberto, na minha opinião. 1973, Roberto grava esse álbum aqui, né? É um álbum que é bom, mas muita gente não deu a mesma importância, né? Começaram a achar que havia um pequeno desgaste na carreira do Roberto, né? Então digamos, questionável. Alguns adoram, outros já nem tanto. E, enfim, a discussão aí cabe aos fãs e a quem analisa a música. 1974, Roberto gravou esse álbum aqui, né? Que tem O Portão, aqui também tem a Quero Ver Você Por Perto, Eu Quero Apenas. Então também é um disco legal e continuava o Roberto fazendo as suas músicas com qualidade. Aí veio o álbum de 75, né? Tem a regravação de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, por exemplo, Além do Horizonte. Então também é um disco bom. 1976, Roberto começa a fazer algumas músicas voltadas aí para o tema da ecologia, preocupação com o meio ambiente. Aqui ele faz uma música, O Progresso, onde ele critica a ânsia do homem pelo poder de qualquer forma, mesmo que isso venha trazer problema para o meio ambiente, né, e para a nossa vida de forma geral. 1977, um disco que fez história também, porque aqui dá a impressão até de ser uma coletânea de tanto sucesso que tem, né? Aqui você tem a música Amigo, né? Que ele fez em parceria com o Erasmo Carlos, também homenageando o amigo dele. Tem Cavalgada, Jovens Tardes de Domingo, a música Outra Vez, que também é super conhecida, né? Composição da Isolda, né? E que também é uma das músicas mais marcantes da carreira de Roberto. 1978 ele gravou esse disco aqui, né? Também é um disco que alguns gostam, outros nem tanto. E aí a carreira ia chegando já num período aí mais conturbado. 1979 vem esse álbum aqui. E 1980 encerrando, né? Começando a década aí, né? Esse álbum aqui, né? Que ele cantava que queria ter um milhão de amigos, né? Então esse é o disco de 1980. 1981 ele veio com o disco que tem As Baleias. Para alguns, né, fãs, é o último grande disco do Roberto, né? A partir daí muita gente considera que o Roberto entrou num declínio de qualidade, né? E essa aí também varia, né? Alguns concordam, outros não. Enfim, vai do gosto de cada um, né? No mesmo ano de 81 ele gravou esse álbum aqui, que é um álbum onde ele fez músicas em inglês, sucessos dele em inglês. Então esse disco aqui, né, tem versões de Café da Manhã, a versão da Paz do Seu Sorriso e aí por diante, né? Então eram as músicas dele gravadas em inglês. 1982 veio esse álbum, né? 83, esse foi o próximo, né? 1984, com esse disco aqui, onde o destaque é a música Caminhoneiro, né? Fez bastante sucesso na ocasião. 1985, eu considero esse aqui um dos discos um dos fracos da carreira um dos pontos mais baixos da carreira do Roberto. Aqui tem uma música chamada Verde Amarelo, que eu acho muito ruim, é uma das poucas assim dessa fase que eu realmente não consigo gostar. 1986 também ele não fez um disco tão bom. Aqui também tem uma música que a qualidade cai se você comparar com o que o Roberto fazia nas décadas de 60 e 70. A música Tô Chutando Lata, por exemplo, muito fraca, muito abaixo do que o Roberto poderia fazer. 1987 recupera um pouco, né? Porque aqui o Roberto grava Apocalipse, que é uma música bem interessante. Aqui também tem Amor Perfeito. Então aqui dá recupera em partes a qualidade, né? Esse disco aqui, particularmente, eu acho
até interessante. 1988, esse aqui é o disco de 1988, a qualidade, como eu falei, vem caindo um pouco a cada disco, né? Infelizmente o Roberto não mantém a mesma qualidade das décadas anteriores. Grava esse disco ao vivo aqui, que é um disco até bem legal, também no mesmo ano, 88. 89 chega com esse disco aqui. Aí vem 1990. 1991, né? Todo ano o Roberto gravava um álbum. Inclusive nesse período é importante lembrar que ele fazia sempre o especial. Desde 1974, a Rede Globo fazia o especial de final de ano e o Roberto lançava os discos também no final do ano, justamente para vender e sempre conseguindo vendagens excelentes, né? A partir de uma altura da carreira, ele passou a vender mais de 1 milhão de cópias a cada lançamento. 1992, né? Chegando aqui, né? Com esse álbum. Aqui, 1993, né? Também um álbum bem, assim, discutível, né? Com apenas uma ou duas músicas que realmente são boas. 1994 não foge à regra, tem uma música aqui bem legal chamada Alô, é uma música boa do repertório dele, mas o disco em si não é todo bom, né? Aqui o Roberto entra num período, né, principalmente aí 94, agora esse aqui de 95, Roberto grava umas músicas bastante questionáveis, né? Muita gente até brinca, até tira sarro disso. Roberto gravou uma música para mulher pequena, né? Falando das mulheres mais baixinhas, né? Gravou uma música para as mulheres que usam óculos, né? E gravou uma música também para as mulheres que são... então daí era a mulher pequena, a mulher de óculos, né? E até houve uma piada na época, né? Diziam que ele estava fazendo uma música para Luísa Erundina, né? Aquela que foi prefeita política, que foi prefeita de São Paulo, né? Então todo mundo tirava sarro, né? Que o Roberto estava tão embaixo na carreira que ele estava homenageando até a Luísa Erundina, né? Fazendo a música, né? Para mulher pequena que usava óculos ainda, e para as gordinhas, né? Então acabou dando certo mesmo para Luísa Erundina, né? Mulher pequena, baixinha e de óculos, né? Enfim, né? Brincadeiras à parte. Em 1996, Roberto também fez uma música mantendo essa mesma tradição de fazer, ele fez uma música para mulher de 40, né? Então ele manteve essas músicas temáticas aí, né? Então ficou bastante estranho, né? Roberto sempre fazendo uma música para as mulheres assim, né? Para tentar agradar, né? Então ele voltando a essa questão temática, fez esse disco aqui em 96 com a música principal, a música que abre o disco da Mulher de 40. De 96 em diante, eu até não comprei, o Roberto parou a produção de discos de vinil aqui no Brasil, e eu não me interessei mais em comprar, até porque, como falei, a carreira do Roberto deu entrou num declínio criativo mesmo. Realmente, de 2000 em diante, foi muito pouco o que o Roberto gravou de qualidade. Apenas em 2012, ele gravou esse disco aqui, que tem a música Esse Cara Sou Eu. Talvez tenha sido a última grande música do Roberto Carlos em sua carreira. Claro, Roberto já está na história da música popular brasileira, não precisa provar nada para ninguém. Mas infelizmente, talvez nem tinha como mesmo manter a qualidade musical que ele produziu nas décadas de 60 e 70. Eu tenho, além, né, dos discos de vinil, como eu mostrei, eu também fiz questão de ter nesses boxes aqui. Então esse aqui é o dos anos 60, né? Aqui tem todos os discos que eu mostrei para vocês, mas em CDs, né? São CDs nessa versão aqui, como se é o mini vinil, né? Que chamam, né? Então é bem interessante, né? Porque é uma capinha com a embalagem, ainda com o logo da CBS, né? Como eram realmente os discos na época, né? Então eles trazem a embalagenzinha assim, muito legal.
Então vale muito a pena para quem não quer ter os discos de vinil e achar por aí, ó, é uma pedida que vale muito a pena ter. Então eu comprei da década de 60, ou da década de 70, né? Com todos os discos da década de 70. E também com os da década de 80, né? Então, para mim, até onde valeu a pena. Os da década de 90 só tenho aqui mesmo em LP, achei que nem vale a pena. Existe ainda a caixinha da década de 90 que eu não tenho. Roberto teve um problema em 2006. Aqui talvez vai uma crítica, embora eu seja um admirador do trabalho do Roberto. Aqui eu acho que o Roberto cometeu talvez o maior erro da sua carreira, quando o jornalista Paulo César de Araújo lançou esse livro aqui, o Roberto Carlos em Detalhes. Ele entrou com um processo, né? Fez um processo contra o Paulo César de Araújo e impediu a publicação desse livro. Na verdade, o livro chegou a sair, né? Tanto que eu tenho ele aqui, né? Mas o livro foi recolhido, né? Se tornou com o tempo um exemplar. Exemplares desse livro são vendidos aí por valores muito altos, justamente porque não se encontram mais à venda, né? Então o Roberto praticou um ato de censura contra o Paulo César de Araújo, e ainda de uma forma que não se justifica, né? Porque o livro é muito elogioso ao Roberto, mas ele não queria que ninguém escrevesse a história dele. Isso aí acabou gerando uma discussão, foi para o Supremo Tribunal, né? E felizmente, nesse caso, como eu falei, considero um erro do Roberto, felizmente deram ganho de causa futuramente ao Paulo César de Araújo e ele pôde novamente escrever. Antes de escrever uma nova biografia, ele acabou aqui contando a história, né? O réu e o rei. Aqui ele conta toda a história com ele e Roberto Carlos sobre o processo que ele recebeu do Roberto Carlos, né? Então é uma história bastante assim, por um lado bem detalhada, mas por outro lado bastante triste, né? Contando tudo o que ele passou, né? Após escrever sobre o seu maior ídolo, né? E ano passado ele escreveu esse livro aqui, né? Roberto Carlos Outra Vez. Aí ele foi à forra, né? Aí ele pôde escrever novamente, escreveu um livro de 800 e poucas páginas, um livro sensacional, mostrando que realmente ele é o biógrafo perfeito do rei. Não dá para entender por que o Roberto Carlos nunca aceitou que essa história fosse escrita de uma maneira tão brilhante como Paulo César de Araújo fez. Então, o vídeo, na verdade, era mais uma homenagem mesmo para o Roberto Carlos, porque questões, erros à parte que ele cometeu, falhas, como todo ser humano, né? O Roberto está, para a música brasileira, num dos pontos mais altos, né? Sem dúvida. Gostem ou não do Roberto, não dá para negar a importância do Roberto. Nem dá para considerar essa história, se ele é de fato o rei, né, como foi denominado. Esses títulos aí não querem dizer muita coisa. Mas independente dele ser o rei ou não, o fato é que Roberto, sem dúvida, é o maior cantor do Brasil. Se é o melhor ou não, aí é questão do gosto pessoal de cada um. Mas o Roberto é, sem dúvida alguma, o maior cantor que o Brasil já teve. Então, era essa a minha homenagem, fica aqui registrada. Espero que vocês gostem, mesmo quem não curte a música de Roberto Carlos, espero que assista, e apenas para ter essa conclusão, né, de que Roberto tem a sua importância, independente dos gostos pessoais de cada um. Era isso por hoje, até a próxima.